Muito boa noite, meus caros ouvintes. Estamos aqui, mais uma vez, através dessas ondas milagrosas da Vibe Mundial, celebrando saúde. Hoje é uma terça-feira, estamos no horário de 19h30, que é quando acontecem as nossas jornadas, aqui através dessas ondas milagrosas da Vibe Mundial. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Nós cuidamos dos destinos da nossa clínica médica de transtornos musculoesqueléticos, doença de ossos, vasos, músculos, nervos, tendões e articulações, que são os componentes do nosso esqueleto no sentido amplo. Esqueleto não é só osso. E esses transtornos musculoesqueléticos, o qual nós cuidamos em nossa clínica, a grande maioria que vem lá, tem dor, porque o acento principal dos transtornos musculoesqueléticos é dor e incapacidade física. E, em geral, eles estão num quadro progressivo de piora desse quadro clínico, onde a cada dia tem mais dores e a cada dia mais dependência física. Eles são dependentes de apoio de outros acompanhantes, ou dependentes de bengala, ou de muletas, ou de andador e até de cadeira de rodas. O nosso esqueleto parece muito forte, né? Não, mas ele é muito frágil. E ele é vulnerável a traumatismos, a impactos, ao mau uso que se faz do nosso esqueleto. E aí vem as consequências, né? O estigma é sempre a idade. Ah, isso é da idade, é assim mesmo que todos dizem, né? Inclusive, às vezes, os próprios médicos. Porque eles estão percorrendo uma jornada de uma doença crônica, né? Eles são desafiadores, entende? Já passaram por muitos serviços médicos, trazem na bagagem uma série de exames de imagem, sabe? Raio-X, ultrassom, tomografia tridimensional, ressonância magnética, EOS, um exame panorâmico da coluna vertebral moderno, entende? Então, eu não tenho dificuldades em fazer diagnóstico, em estabelecer um caminho. Mas, vejam vocês, eu não tenho como ter parceiros que sejam analgésicos, anti-inflamatórios, miorrelaxantes, acupuntura, fisioterapia, entenderam? Porque tudo isso eles já fizeram. E estão desencantados. Né? É assim que acontece em minha clínica, entende? E a dor pode se manifestar de várias formas e em várias localizações da geografia do corpo humano, como dor de cabeça, dor na nuca, no pescoço, dor nos ombros, nos braços, nos cotovelos, nos antebraços, nos punhos, nas mãos, dor nas costas, dor no peito, dor na região lombar, dor nos quadris, dor ciática, aquela dor lombar com uma dor terrível que se irradia para uma perna ou para as duas pernas, dor nos joelhos, dor nos tornozelos e nos pés. E não pensem vocês que eles têm uma dor só, não. Em geral é uma coleção de dores, uma dor, 2, 3, 5, 8, 10 dores ou mais. Né? Dor de cabeça, dor na nuca, dor no pescoço, dor nos joelhos, dor nas costas, dor ciática, entendeu? Então, esse é o nosso dia a dia, entende? É um desfilar de dores e de incapacidade física. A finalidade da nossa clínica é tirar esses pacientes dessa cruel jornada de piora desse quadro clínico e tentar colocá-los
numa jornada de melhora do quadro clínico. Entendeu? Entendeu? Essa é a finalidade da nossa clínica. Então, para conseguir esse objetivo, né, primeiro, eu não posso fazer uma consulta rápida. Entende? A minha consulta pode durar 1 hora ou 1 hora e meia. Entende? Eu preciso saber toda a história. Ele tem que me contar tudo. Tudo que ele fez de tratamentos, de medicamentos que tomou, de terapias outras, até alternativas às vezes. Não é? Então, é um desafio muito grande, né? E eu sempre repito aqui. Isso serve para qualquer doença crônica que se arrasta, né, durante muito tempo ou muitos anos na vida do paciente, às vezes. Né? Então, o sucesso de um tratamento de uma doença crônica que se arrasta, ela pode ser representada, esse sucesso pode ser representado por um triângulo, onde na ponta do triângulo tem um paciente firmemente determinado a ficar bom, a melhorar muito e até se curar. Ele tem que ter na cabeça dele isso. Na outra ponta do triângulo, tem que ter uma família sintonizada com esse doente, que dá o suporte afetivo, logístico e até financeiro, às vezes. Entende? E na outra ponta do triângulo está um médico que aceita o desafio. Né? Aceita o desafio de um paciente difícil, com diagnóstico difícil e com um tratamento que o médico tem que se desdobrar para ver de que modo ele vai desvendar, né? Vai desvendar um caminho de luz que possa tornar esse paciente menos sofrido, com menos dores, com mais independência física. Entende? Vocês não imaginam como é cruel um doente perder a sua independência física, não é? Se você quer ir, você vai. Se você quer subir uma escada, você sobe. Se você quer atravessar uma rua correndo, você atravessa. Se você quer treinar, você treina. Se você quer competir, você compete. E quando você não pode fazer nada disso? Daí vem os sintomas acessórios. Os principais são dor e incapacidade física. Mas aí primeiro vem o imobilismo, ou seja, eles procuram se movimentar pouco. Porque se movimentam muito, dói mais. Dói mais. Entende? E como se movimentam menos, osteoporose. Né? Osteoporose é um processo de descalcificação do osso. O osso perde muito da sua matriz cálcica. Ele se torna quebradiço, ressecado. Entendeu? Esses pacientes facilmente, eles fazem uma fratura, por quedas às vezes, quedas banais. Eles fraturam, por exemplo, o fêmur, o colo do fêmur. Entende? Eles têm obesidade em geral, porque na hora que você fica imóvel, né, você tem um imobilismo, você tem uma insuficiência muscular e ganha peso. Né? Não gasta energia, ganha peso. Entende? Além do que, acontece um vício postural, porque eles são sentadores crônicos ou deitadores crônicos. Estão sempre sentados ou, na pior das hipóteses, ainda estão sempre deitados. Entende? Ainda hoje mesmo, atendemos uma paciente com uma certa idade, com o corpo cheio de escaras, né, de feridas, aquelas feridas de contato com o plano, entende? Aquelas feridas, difícil lidar com esse tipo de paciente, entende? E o que acontece nos finalmente? Acontece um dos piores males que assolam este planeta Terra, que se chama depressão. Depressão. Entende? A depressão é um fantasma, entende? Terrível. Entende? É
É um dos piores diagnósticos que você pode receber, entende? E ele faz parte desses pacientes que perdem a sua independência e entram em depressão, entende? Mais dor, mais incapacidade física, mais depressão, entende? Mais depressão. Mais depressão, mais incapacidade física e mais dor. Então eles entram num círculo vicioso que, se não for rompido, se a competência médica não consegue tirar ele desse círculo vicioso, é fatal. A cada dia eles vão piorando mais, entende? E tem mais, dizem vocês. Ainda hoje falei sobre isso com um paciente, né? Quando eu trato um problema desse tipo e, graças a Deus, muitas vezes consigo bons resultados, fica uma família inteira agradecida, entende? Então eu digo, eu não trato só o doente, eu trato uma família inteira, porque esse paciente pode ser muito caro no clima da sua família. E na hora que ele melhora todo mundo junto. Entenderam? Então, a melhora desses quadros clínicos é, na verdade, um verdadeiro milagre, né? Eu digo sempre aqui que, como são pacientes difíceis, já submeteram a muitos tratamentos, né? Muitas vezes o próprio diagnóstico é difícil. Entende? Qual é a maior finalidade da medicina? É fazer diagnóstico. Você precisa saber que doença é essa. Porque se eu não sei que doença é essa, que tratamento eu vou propor para esse paciente? Entenderam? Então a finalidade maior da história médica, da história clínica, do exame físico, dos exames subsidiários, principalmente os de imagem, é fazer diagnóstico, entende? Ele tem o quê? Uma hérnia de disco? Ele tem uma meniscopatia, uma lesão de menisco de joelho? Ele tem uma bursite de ombro? Ele tem uma cervicobraquialgia, aquela dor no pescoço que se irradia no braço? Entenderam? Agora, essas dores do sistema músculo-esquelético, elas podem provir de três fontes, não é? Elas podem vir dos músculos e tendões, vamos dizer assim, da parede do nosso esqueleto, não é? Da cobertura muscular tendinosa, não é? Por exemplo, um bom exemplo são as fibromialgias. São dores musculares, dores tendinosas, e que podem ocorrer em qualquer localização do corpo humano. Mas a preferência das fibromialgias é na região baixa do pescoço ou na coluna dorsal alta. Entende? Aquela dor, aquela queimação, aquele desconforto. Entende? A dona de casa, muitas vezes, fica na pia fazendo tarefas ou no fogão e tal, começa a queimar as costas, entende? Começa a dar uma queimação, uma dor, entende? São as fibromialgias. A origem é músculo tendinosa, entenderam? Depois, as dores do sistema músculo-esquelético podem ser articulares. Então, você tem uma dor de ombro por uma artrose, dói o ombro, uma calcificação de ombro. Você pode ter uma artrose de joelho, entende? Hoje mesmo atendíamos uma paciente que os dois joelhos dela eram sonoros. Você ouvia o barulho, o estalar dos joelhos ao movimento de flexo-extensão, entende? É tão interessante esse caso que o joelho direito estalava mais e tinha mais ruído de crepitação do que o esquerdo, mas o esquerdo doía mais do que o direito, entende? Então, na nossa especialidade, entende? Tem um provérbio que diz assim: na nossa especialidade, todas as constantes são variáveis, entende? Porque não há constância, entende? Não há constância. Eu tenho um doente que diz o qual me dói as costas e me dá uma irradiação na perna direita. Falo, só na direita? Só na direita.
O doente em seguida que entra, fala a mesma coisa, diz, irradia na perna esquerda. Entendeu? E muitas dores dos pés, do joelho, da panturrilha, da coxa, às vezes são referidas. O que é uma dor referida? É uma dor cuja origem não é naquela localização. Não, é uma dor que se origina à distância, mas se manifesta naquela região. Entende? A dor ciática é a campeã disso. Entende? É a campeã disso. Entende? Nós atendemos muitos casos de talalgia, que é dor no calcânio, e as pessoas dizem, isso é esporão do calcânio. Não, nem sempre é esporão do calcânio. Às vezes é uma ciática. E a ciática tem 1000 caras. Entende? Ela pode se manifestar de 1000 maneiras. Entende? Mas o padrão da ciática é dor lombar com uma irradiação para uma perna ou as 2 pernas, mais raramente. Entenderam? Além do que? Da dormência, da câimbras, perda de força, perda de desempenho, dificuldade de permanecer em pé, dificuldade de caminhar. Entenderam? Então, às vezes tem uma claudicação. A claudicação é aquele indivíduo que anda um pedaço e para. Respira. Anda mais um pedacinho. Entende? E para de novo. Entende? E a terceira fonte de dor, não é? Nós falamos em dor do sistema músculo-esquelético, falamos em dores articulares. Mas a pior dor do sistema músculo-esquelético, meus caros, se chama nevralgia. A ciática não deixa de ser uma nevralgia. É uma dor de raiz nervosa. Entende? É uma dor de raiz nervosa. Para vocês saberem o que é uma nevralgia, é a dor de dente. Só que no dente é por irritação do nervo, por cárie dentária, por exposição do nervo do dente. É uma nevralgia, vocês sabem muito bem o que é uma dor de dente, né? Então, entenderam? É uma nevralgia. E a ciática é uma nevralgia. E, vejam vocês, a imensa maioria das ciáticas que existem são ciáticas por compressão neurológica. O que é isso? Compressão mecânica. Mecânica, não é? Nós temos nossa coluna é formada por unidades ósseas chamadas vértebras. As vértebras se sucedem no sentido crânio-caudal, não é? Intercaladas por coxins fibrocartilaginosos elásticos, chamados discos intervertebrais. Você movimenta a tua coluna para frente, para trás, para a esquerda, para a direita, por causa dos discos. E a musculatura é que faz esse movimento, que faz a força para movimentar a sua coluna. Mas isso é possível se você tem bons discos intervertebrais. Então, sua coluna tem uma boa flexibilidade, como de uma criança, de um adolescente. Entenderam? Mas a coluna tem 100 articulações, 100 com C articulações. Então, ela é sujeita a muitas dores articulares, por desgaste, por artrose, por atrito, por uma postura. Entendeu? Então, a coluna tem 1000 maneiras de se manifestar como dor. Entende? Por isso que dá dor de cabeça, por isso que dá dor na nuca, por isso que dá dor nos ombros, nas costas, no peito, porque as raízes saem aos pares do canal vertebral e se inervam o nosso corpo todo. O nosso corpo todo, todas as raízes nervosas são do nosso sistema nervoso central, não é? Que é do crânio, o conteúdo do crânio, ou da medula nervosa, que percorre o canal vertebral. Na superposição das vértebras, as vértebras têm um buraco. E na superposição delas, forma-se um canal, que é o canal vertebral. Entende? E em cada nível vertebral, saem pares de nervos, que têm o seu território de comando. Muitas vezes mais sensitivos, ou seja, que transmite muita sensibilidade. E outras vezes motores, né? Outras vezes motores.
Se eu estou aqui falando com vocês e gesticulando, não é? São meus nervos, os feixes nervosos que estão dando esses estímulos. E a musculatura obedece, entende? Porque há uma rigidez, há uma situação normal dessas raízes nervosas que comandam minhas mãos, comandam meu braço, entende? Hoje nós atendemos também uma paciente que tem paralisia no pé. Ela teve uma compressão da coluna lombar e o pé cai. O pé cai. Ela não consegue fazer a flexão para cima do pé, entendeu? Então nós estamos tratando disso, tentando descomprimir o nervo ciático e tentando ver se nós conseguimos reverter esse quadro de paralisia do pé. E muitos pacientes que lá passaram conseguiram recuperar o movimento e a força nos pés. Entende? Há pouco tempo, eu atendi um paciente, um senhorzinho, 92 anos. Né? Ele foi acompanhado do filho dele, um advogado. Né? E o advogado chegou na consulta, estava acompanhando o pai, e disse assim: Doutor Rui Mercúrio, papai insistiu em ver você aqui, mas nós já sabemos que o quadro dele é irreversível, o pé dele caiu, está paralisado. Entenderam? Eu disse: bom, você está dizendo que ele tem um mal incurável? Eu disse: olha, nesta mesa aqui, o paciente com 92 anos, eu disse, nesta mesa minha, desse consultório, eu não valorizo idade. Entende? Claro que a idade tem os seus estigmas. Né? Eu digo, eu não valorizo idade. E outra coisa, eu não valorizo nem o impossível e nem o incurável. E nós começamos a tratar esse senhorzinho. E ele recuperou completamente o movimento dos pés. Entende? E eu disse a ele, quando eu dei alta, que ele estava muito bem, eu disse: traga seu filho agora aqui para conversar comigo, entende? E ver o que nós conseguimos. Ele falou: ele já viu, doutor, mas ele não vai vir mais, não. Não vai vir aqui, não. Porque ele ia me ouvir, entenderam? Então, não porque ele foi em tal médico, ele foi em tal serviço, já disseram que isso aí não tem cura, que é assim. Não existe isso, gente. Como? Não existe o impossível. E se não existe o impossível, não existe o incurável. Eu sempre digo aqui, é por isso que a minha jornada se chama medicina espiritual. Cura pela medicina espiritual. Porque na medicina espiritual não tem impossível e não tem incurável. Entenderam? Isso são crenças impostas na nossa cabeça. Hipnose coletiva, individual ou até auto-hipnose. Ah, eu tenho uma doença incurável. Quem disse? Quem disse que a tua doença é incurável? Entenderam? Não, nada disso. Entende? Por pior que seja o seu diagnóstico, pode ser curado. Entende? E existem as curas espontâneas. Quer melhor exemplo de uma cura maravilhosa, como uma cura espontânea? Não tem tratamento, não tem remédio, não tem cirurgia, não tem nada possível. E o doente milagrosamente se cura. Isso, eu cansei de ver isso. Nesse momento que eu estou falando com vocês, estão acontecendo nesse planeta Terra inúmeras, milhares curas espontâneas. Entende? Paciente terminal, com diagnóstico devastador de uma doença muito grave, e milagrosamente ele se cura. Isso é uma cura espiritual, porque o espírito não adoece. É uma impropriedade você falar: ah, ele tem uma doença espiritual. Não. O espírito não adoece. Entende? Se você se considera verdadeiramente, antes de tudo, espiritual, você não pode adoecer. Entenderam? Entenderam? Eu digo sempre também, quem tem medo é ateu. Entende? Quem tem medo é ateu. Eu ouvi hoje uma frase de um autor chamado Edgar Cayce, que ele diz assim: por que preocupar se você sabe orar? Ele diz assim: por que se preocupar se você sabe orar? Entende? Bom, mas já estão me fazendo sinal aqui que a jornada de hoje terminou. Se quiserem conhecer meu trabalho como médico, eu tenho uma clínica médica de transtornos musculoesqueléticos, né?
doença de ossos, vasos, nervos, músculos, tendões e articulações. É uma clínica ortopédica, neurológica, reumatológica, fisiátrica e até psicoterápica. Minha clínica fica na Avenida Giovanni Gronchi, no bairro do Morumbi, em São Paulo. Número 1470. É pertinho do estádio do Morumbi. E relativamente perto do Hospital Albert Einstein. Entende? O telefone da minha clínica é 11 3661 4243. 11 3661 4243. O nosso telefone de WhatsApp para mensagens, perguntas, dúvidas é o 11 97082 8015. 11 97082 8015. E nós temos espaço na nossa agenda para emergências. E o telefone das emergências é o 11 9 3014 8888. O telefone das emergências em nossa clínica é o número 11 9 3014 8888. Obrigado por toda essa atenção. Espero que vocês sejam sempre muito felizes. Mas para isso, meus caros, é preciso ter muita saúde. Até a próxima.